Vou falar uma coisa para você, que fica sempre perguntando, estou esperando a resposta de Deus, estou esperando a bênção de Deus. Eu vou dar uma palavra para você aqui agora. Deus não abençoa algo que não está de acordo com a palavra dele. Deus é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel à sua própria palavra. Então ele vai responder, ele vai abençoar, ele vai colocar as mãos sobre algo que está de acordo com a palavra dele. Então siga, é tão fácil. O povo de Israel só foi liberto porque eles creram, porque eles ouviram e porque eles obedeceram. Quando Deus falou para Moisés, Moisés fala para a nação de Israel se reunir, fala para a nação de Israel juntar todos os seus pertences, porque nessa noite eles vão se reunir, eles vão tirar o fermento, eles vão matar o cordeiro, eles vão colocar o sangue do cordeiro nas portas, vão comer todo o cordeiro e vão sair. Gente, vou falar uma coisa, parecia meio absurdo para quem é escravo, uma coisa dessas, uma palavra dessas, que nunca ouviu. Na mente escrava deles, isso seria um absurdo, mas ainda assim, a liberdade só aconteceu na vida deles, eles só puderam ser libertos por Deus, porque eles ouviram, eles creram, eles obedeceram e eles cumpriram. Aí a liberdade veio para a vida deles. Que a mão de Deus sobre a nossa vida, ela vem quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, ouvimos, cremos e obedecemos. Páscoa fala de liberdade. A palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você não precisa em uma massa, quando você está fazendo pão, e a minha mãe é especialista em pães, sensacional os pães da minha mãe, e ela me ensinou a fazer pão também, embora eu não faça tão bem feito quanto ela, mas a minha filha faz. A minha filha herdou essa boa mão da minha mãe e da minha avó. Mas eu vendo a minha mãe fazer pão, ela coloca, vão imaginar, né? Para 2 quilos de farinha de trigo e todos os outros ingredientes, ela coloca 15 gramas de fermento. 15 gramas. E essas 15 gramas é suficiente para aqueles 2 quilos de farinha crescerem de uma tal forma e gerarem pão para toda a nossa família. Dá pão para a minha casa, para a casa da minha filha, para a casa do meu filho, e ainda leva para a casa do meu irmão. Entende? A palavra de Deus é fantástica, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, ele está falando de algo muito interessante. O fermento está falando de pecado. O fermento está falando, ele está relacionado ao pecado. E eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. Muito interessante e relevante. Muitas vezes, né, os próprios judeus, o próprio povo hebreu, eles não entendem algum texto bíblico. Isso é muito comum. Não sei se você sabe, mas lá em Israel existem centenas de escolas bíblicas. Sim, escolas bíblicas, chamadas yeshivot, ou yeshivá, ou yeshiva, depende da perspectiva. Tem muita yeshiva, que são escolas bíblicas em Israel, que se estuda a Bíblia de uma forma que você nunca viu na sua vida. Se estuda letra por letra, não só palavra por palavra ou frase por frase, mas se estuda a Bíblia letra por letra, porque essa letra está aqui nesse texto dessa forma e o que Deus quer dizer com isso. É um nível de estudo bíblico que você nunca viu na vida. Nunca viu. Mas até os judeus que estudam nesse nível, muitas vezes, às vezes eles não compreendem algum texto, não compreendem alguma frase, não compreendem alguma coisa, mas ainda assim, eles têm uma máxima na vida deles.
Eles dizem o seguinte: ainda que não entendemos, obedecemos. E isso é muito interessante. Vou repetir para você. Ainda que não entendemos, obedecemos. Uau! E é muito interessante porque existe uma frase em Israel muito forte chamada cumpre primeiro, obedece primeiro e entende depois. Biblicamente falando. Primeiro você cumpre, primeiro você obedece, e depois você entende. Porque o entendimento, ele é aberto se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai abrir nunca. Mas a obediência, ela é indiscutível. Que você possa obedecer a palavra de Deus, ainda que você não entenda. Porque Deus sabe o que nós não sabemos. Ele vê o que nós não vemos. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele entende o que nós não entendemos. Vale muito mais a pena nós obedecermos sem entendermos do que entendermos primeiro para depois obedecer.